Você já parou para pensar o que diferencia um advogado do outro? Algumas pessoas podem pensar que é reconhecimento, autoridade, número de vitórias em processos e efetivamente isso conta, mas muitas vezes não decide. Sabe o que muitas vezes vai decidir um cliente escolher você? Suspense, a criatividade. É exatamente isso. Se você nunca pensou a respeito disso, fica até o fim desse vídeo que você vai entender. Este é mais um episódio do movimento Advocacia Destensionada. Toda semana eu tô aqui trocando ideia contigo para a gente ter uma advocacia mais próspera, mais leve e mais significativa. Se tu ainda não te inscreveu no meu canal, te inscreve aqui embaixo no nosso canal para não perder nenhum episódio. E caso você já seja inscrito, ative o sininho para que cada vez que eu posto um episódio, você receba uma notificação e olhe o episódio no mesmo momento. Sim, a criatividade pode ser o diferencial da sua advocacia. Você já parou para pensar que dominar todas as leis é um requisito básico para ser advogado? Até porque, se não fosse assim, a pessoa não teria passado na ordem. Correto? Então, se dominar as leis é algo que todo advogado precisa saber, o que faz um cliente escolher este ou aquele advogado? E eu te digo e te respondo agora mesmo. É a forma como aplicar o direito. Alguns advogados, olhando um caso, podem olhar o caso e pensar, olha, tem isso e aquilo para ser feito. Enquanto outros advogados, olhando o mesmo caso, podem ter soluções completamente diferentes. É como o caso do médico. Você vai no médico, ele olha a sua lesão e fala, olha, aqui é só cirurgia, não tem outra coisa a se fazer. Enquanto que outro médico olha a mesma lesão e diz, não, aqui não precisa de cirurgia, faça fisioterapia por determinado tempo e você estará curado. Percebe? É essa mudança de abordagem, essa visão diferenciada sobre conceitos iguais que muitas vezes podem te diferenciar no mercado. Agora, neste momento, você tomando consciência disso, o que eu quero falar para ti é: cada novo caso é uma nova oportunidade de pensar fora da caixa e de aplicar o direito de uma forma diferente e original. No episódio de hoje, eu quero falar com você sobre 6 formas, 6 estratégias para você ser uma pessoa mais criativa. Vamos lá, sem enrolação, vamos começar desde agora. Estratégia número 1. Esteja sempre aberto a aprender. Você já viu aqueles advogados antigos que adoram falar que tem 20, 30 anos de experiência, mas que não por isso eles são os advogados mais destacados na sua área? Por que isso acontece? Isso acontece muitas vezes porque algumas pessoas chegam num patamar de conhecimento e acham que são suficientes. Esse é um erro comum e que você não pode cometer. Esteja aberto ao aprendizado contínuo sempre, porque isso vai te garantir que você sempre esteja sendo mais criativo, tendo novas ideias e atraindo novos clientes. Estratégia número 2. Estude áreas diferentes que do direito, como por exemplo, a psicologia, a medicina forense, história, filosofia, entre tantas outras áreas. Quando você estuda áreas diferentes que apenas do direito, você abre seus horizontes e consegue ver o que outras pessoas talvez não consigam. Já parou para imaginar, muitas vezes, um advogado que não tem uma expertise, um pouco que seja, com psicologia ou com medicina e se depara com o processo de júri? Essa pessoa, esse profissional, se ele não consegue ter uma visão multidisciplinar, por óbvio que ele vai ter um raciocínio, vamos usar aqui uma palavra estranha, mas que cabe no contexto, atravancado, ou seja, um raciocínio limitado.
Quando você abre o seu leque de conhecimento para outras áreas que não do direito, isso te possibilita ser mais criativo. Estratégia número 3. Evite grupos homogêneos. Que isso, Gustavo? Hein, Dado? Agora a pessoa deve estar pensando, o que é grupo homogêneo, né? Eu preciso evitar isso, mas eu nem sei o que é grupo homogêneo. Vamos lá. Pessoal, grupos homogêneos são aqueles grupos que falam todos do mesmo assunto. Você deve ter um grupo de advogados, que são os amigos de vocês, que vocês conversam sempre sobre os mesmos assuntos, sobre os casos de vocês, e vocês percebem que vocês têm quase que um ritmo de conversa, um ritmo de assuntos, um ritmo de insights. Pois bem, isso é legal, é bom ter amigos que gostam das mesmas coisas que você, mas também é importante você conviver com pessoas de outras áreas que pensam diferente de você. Por quê? Porque esse tipo de interação muitas vezes é o que vai te dar a possibilidade de pensar fora da caixa. Você muitas vezes conversando talvez com alguém das finanças, do direito tributário, da arquitetura ou qualquer outra área, fará com que você, apenas por conversar com essa pessoa, tenha insights diversos da sua área. Eu vejo isso, por exemplo, aqui no meu escritório, em que eu trabalho muito com crimes empresariais, onde é muito corriqueiro eu trabalhar, por exemplo, com especialistas em direito ambiental, em direito tributário, em que são áreas totalmente diversas das minhas. E que cada troca de ideia com essas pessoas que pensam em matérias diferentes, com insights diferentes, cada troca de ideia é um aprendizado e uma oportunidade que eu tenho para pensar diferente. Não só sobre aquele caso, mas também sobre os outros casos que eu tenho aqui no escritório e podendo assim ser então mais criativo. Estratégia número 4. Analise seus casos antigos ou casos de outros advogados. Isso é muito interessante porque muitas vezes a gente faz nossos casos e a gente não volta para olhar eles depois. Já perceberam isso? Essa análise de olhar casos antigos e pensar, será que hoje eu atuaria da mesma forma? Será que hoje eu não teria uma saída mais inteligente, mais criativa? Ou mesmo você olhar casos de outros advogados para tentar entender como ele levou aquele caso e se você faria da mesma forma ou faria melhor. Percebe? Esse tipo de análise aumenta o seu repertório de conhecimento e de estratégias. E com esse aumento, por lógico, você vai ter mais ideias, mais insights e vai ser mais criativo. Estratégia número 5. Questione o jeito certo de fazer. Quantas vezes, em alguns casos, alguns procedimentos que você trabalha, existe aquele jeito certo de fazer? Aquele jeito padronizado, em que todo mundo faz do mesmo jeito, às vezes dá certo, às vezes não dá. E que quando você se depara com um caso e você olha o jeito certo, você já vê que aquele jeito certo, com certeza, não vai dar certo. Até ficou redundante, o jeito certo não vai dar certo. Mas é exatamente isso. Muitas vezes a gente se apega a padrões de comportamento, de procedimento e esquece que pode sim existir um outro jeito de fazer melhor. E é muitas vezes, então, se propondo a desaprender o jeito de ser feito para se aprender um jeito novo, é que a gente abre novos horizontes. Eu sei que isso é bem desafiador, porque a gente gosta, muitas vezes, e o nosso cérebro ama isso, que é ter caminhos fáceis, caminhos pré-determinados para a gente fazer alguma coisa. Mas muitas vezes a gente conseguir se questionar, tá, esse é o caminho normal, eu sempre fiz assim, todo mundo faz assim, mas não tem um outro jeito, percebe? Talvez essa pergunta, que é poderosíssima, vai fazer com que você olhe o processo, o caso, de uma forma diferente e daqui a pouco resolva de uma forma muito mais eficaz. Estratégia número 6. E essa estratégia é a mais poderosa de todas. Não tenha medo de ter ideias malucas, ideias absurdas. É isso mesmo. Você já viu que a gente, como advogado, eu confesso aqui que eu também me enquadro nisso, muitas vezes a gente tem um medo de pensar fora da caixa, de ter uma ideia muito louca,
porque o que os outros vão pensar. Mas é justamente estando aberto a essa possibilidade de se pensar diferente que a gente pode, dessa ideia maluca, talvez não a original, mas uma derivada dela, a gente possa chegar a uma solução diversa daquela que não ia dar certo. Percebe? Então, pessoal, deixando muito claro aqui sobre esse tema da criatividade na advocacia, eu preciso dizer para vocês, a prática do direito, a prática da advocacia é um eterno exercício de humildade e aprendizado. E as pessoas que mais vão se destacar nessa área serão aquelas que entenderem que a aplicação do direito com originalidade é o maior diferencial que elas podem ter. O que achar desse episódio? Espero que tenham gostado. Se gostaram, curte aqui embaixo desse vídeo para o algoritmo do YouTube entender que esse vídeo é útil e mandar para outras pessoas. Compartilha com algum colega seu que precisa saber disso. E se você é uma dessas pessoas que gosta de um resumo completo de tudo que eu falei aqui, me segue lá no meu Instagram, Gustavo da Luz ADV, e me manda lá no DM a mensagem escrito Criatividade ADV. Tudo junto, que eu vou te mandar um resumo completo de tudo que eu falei nesse episódio. Ainda, se você quiser conversar sobre esse tema ou qualquer um dos outros temas que eu já falei aqui no movimento Advocacia Distensionada, nos chama aqui no nosso WhatsApp, no meu escritório, que a minha equipe vai ter a satisfação de agendar uma reunião comigo. Finalmente, se a gente falou aqui que a criatividade é algo tão importante, uma ferramenta que vai auxiliar você a ser mais criativo e a colocar essas novas ideias em prática vai estar nesse vídeo aqui, ó, que fala sobre plano de defesa. Como a gente estrutura uma defesa para que nossos processos, nossas defesas sejam mais efetivas e cheguem ao êxito tão pretendido. Até mais!